I have a picture in my head of a place. I don't know if it's real, but it has a feeling, and the feeling's real. O vídeo de hoje eu vou usar o filme Bliss, que em português se chama Em Busca da Felicidade, que mostra pessoas indo para uma realidade falsa, um mundo simulado. Não é resenha, não é crítica, eu não estou qualificando o filme como bom ou ruim e nem estou dizendo que eu gostei ou não. Prestem atenção porque eu vou comentar sobre o filme e ao mesmo tempo vou continuar dando as minhas dicas e pistas para vocês perceberem o mundo de falsidade do nosso cruento sistema. Acelerem o vídeo para que vocês possam escutar mais rapidamente. Por mais que eu já tenha treinado a falar rápido, eu não consigo falar tão rápido quanto outras pessoas. Bem-vindos! Hoje é dia 1º de maio de 2024. São 16 horas 23 minutos na Alemanha. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o filme Bliss. Eu vou ler a minha conversa entre Nola e uma amiga mental, que eu prefiro não falar o nome dela. Está chegando. Este aqui. A postagem é do dia 25 de abril. E eu disse, em Bliss, Em Busca da Felicidade, que é o título em português, Greg, que é o ator Owen Wilson, e seu personagem é de um homem divorciado que vê sua vida toda mudar quando conhece Isabel, Salma Hayek, eu acho que é assim a pronúncia. Ela afirma que o mundo onde vivem não passa de uma simulação tecnológica e que ninguém, além deles, é real. Aos poucos, Greg passa a acreditar em Isabel. Vamos começar pelo dia 27 de abril, quando eu conversei com o Nola. Ele disse, eu nunca vi esse filme não, mas depois ele assistiu e disse, nossa, eu assisti ontem à noite aquele Bliss. Que filme doido, mas bem legal. Afinal, você entendeu se a simulação estava invadindo a realidade só na cabeça dos dois ou estava invadindo a realidade mesmo? E o pai, que resolveu ficar na simulação por causa da filha, sendo que nem era real, nem a filha e nem nada do que ele estava vivendo. Eu disse, é dubioso. Pode ser que era tudo da cabeça do pai, mas parecia que não. Só lendo o que o diretor pensou, mas deu a entender as duas coisas. Eu acho que é mais simulação, mas como que a filha dele conseguiu entrar onde ele estava com a cientista? Just stop. I just want to hear your voice. Are you really here in this place? Yes. I'm here with you. So you're real. Yes, I'm real. E outra coisa, ela disse que no mundo falso não podia ir para outro lado da simulação se não tomasse os cristais, não é? They are very rare. I got them from Kendall. They are blue crystals. It's an exit mechanism. They will eject us from this simulation. We have to take 10 each. 2, 3, 4, 5. E depois, como é que podem tomar algo falso para ir para uma realidade real? Muitos outros filmes mostravam que a simulação, para ir para o mundo real, tinha que acordar no mundo real. No filme A Origem, Inception,
o personagem ele tinha que cair, ele tinha que morrer para voltar a acordar no mundo real. Na Matrix, eles entravam em contato lá com a realidade através de um telefone na parte falsa. Esse filme Blitz tem isso aí muito parecido com Matrix. Como é que eles poderiam fazer alguma coisa no mundo falso para entrar em contato com a realidade deles lá? No mundo falso tinha um telefone que eles conseguiam contactar a parte real. Como poderíamos colocar um objeto real dentro do mundo irreal da simulação, que tivesse acesso ao mundo real deles, como uma droga no mundo da simulação que você toma e faz efeito, ou um telefone que você conecta com o mundo irreal? E no filme Blitz é a mesma coisa. Lá dentro, no mundo da falsidade, eles tomavam um tipo de cristais, acho que era o amarelo e o azul, para poder ver coisas, para poder ter acesso ao mundo real. Isso não estaria sugestionando que ambos os mundos, o que as pessoas tomam como real, a simulação e todo tipo de realidades que eles entrarem, são todos falsos? Ou seja, também pode ser que para as mentes aprisionadas, todos esses mundos se tornam reais. É o que acontece aqui conosco, na nossa realidade. As mentiras podem se tornar reais porque as mentes estão aprisionadas, sendo manipuladas. Eu disse, e como sempre nos filmes, eles promovem remédios, pílulas ou drogas. Nesse que a gente estava conversando, os cristais são como uma droga que os levava de volta à realidade. Isso não entrou na minha cabeça. Se aquele corpo lá que está tomando a droga é um corpo falso, como o efeito desse corpo falso ia influenciar o corpo real? A menos que todos os mundos, sejam falsos ou sejam os reais, mas a realidade não existe. É somente quando você está dentro de um corpo, acessando uma mente. Ou também, a gente pode ficar na dúvida, qual que é o mundo real? É esse mundo da simulação ou outro? Já que tomando uma droga na simulação faz o efeito desse corpo voltar para a realidade, mas essa droga não existe de fato. Aqui são as respostas dele. Verdade, eles sempre promovem esses remédios, pílulas para acordar. E tinha que ser o contrário, se livrar dessas coisas. E ele continuou. Então a ideia da doutora era mostrar como o mundo era ruim nessa simulação para as pessoas serem mais gratas por terem um mundo melhor. E também eles tinham de tudo e não precisavam trabalhar. Poxa, que sonho não precisar trabalhar e ter um salário anual tranquilo para se manter. Para vocês entenderem a nossa conversa, vocês vão ter que assistir ao filme. E eu respondendo a ele quando disse, então a ideia da doutora era mostrar como o mundo era ruim nessa simulação, etc. Eu disse, são eles sempre mostrando que um mundo de amor e coisas boas é utopia. Sempre foi feito isso. Já comentei em vídeos antigos que nem sei por onde andam. Muitas pessoas não querem nem pensar na ideia porque o sistema martela na cabeça de todos isso de que o bem equilibra o mal e que um precisa do outro. Sim, no mundo remelento do sistema, sim, um precisa do outro, mas não para nós humanos. E eu respondi a ele na parte que disse, poxa, que sonho, não precisar trabalhar e ter um salário e tal. E no filme, parecia que as pessoas ficaram frustradas com tudo isso e queriam ir para um mundo da realidade virtual para sofrer, para experimentar o sofrimento, as coisas ruins. Não tem sentido, né? E me referindo a esse mundo maravilhoso que eles estavam, eu disse assim, então, para eles ficarem frustrados dessa maneira, com certeza deixaram eles dentro de casa, presos. Porque se você não trabalha e ainda tem dinheiro e o sistema oferece coisas para fazer, passear, o que mais vai querer? Você vai poder conhecer o mundo todo, viajar pelos fundos do oceano, mas se o mundo te dá o dinheiro, te dá tudo, mas não oferecer tecnologia e deixar todos em casa só usando uma realidade virtual para se divertir, como no filme Substitutos.
Mas nesse filme, todos sabiam que estava usando uma realidade falsa. Mas nesse Bliss, o homem esqueceu. Foi preciso ela lembrar ele que ele era real. Eu disse de uma seguidora minha que estava assistindo também, depois ela iria comentar e eu iria postar os comentários dela junto com os nossos. Ele disse: Nossa, poderíamos fazer muitas coisas se não tivéssemos que ficar correndo atrás de trabalho. Querem passar essa ideia mesmo, né? Que é utopia e não daria certo, e que seríamos infelizes. Eu disse sim, e o pior que muitas pessoas não filtram e deixam entrar qualquer lixo. Aqui eu postei para ele um vídeo que eu tinha achado nas minhas pastas, que dizia: internet sendo dominada, grandes empresas atacam, fim da web. Porque eu sempre comento com ele que tudo isso que o sistema vai nos mostrando são repetições, e quando eu vou achando os vídeos antigos, eu vou mostrando, olha, é tudo reprise, é tudo repetições. Como que as pessoas não lembram, né? Volta e meia ele traz de volta um meteoro que vai cair, a guerra, um vírus, uma gripe, alguns problemas na sociedade, o caso da internet, que ele ameaçou anos atrás a tirar a internet das pessoas. Gente, é tudo repetições. Olha só, em 2009 ou 2010, quando falavam da internet sendo dominada, e eu estou procurando os vídeos antigos, metendo medo em todos que íamos ficar sem net ou ela ia ser super controlada. E respondendo a parte que eu disse, sim, o pior é que muitas pessoas não filtram e deixam entrar qualquer lixo, ele disse, fica no subconsciente, não é? E sábado passado, a minha amiga mental e seguidora disse: Oi, quero comentar contigo sobre um filme que você recomendou, mas não lembro o nome. Fui procurar a postagem e não achei. Fui no histórico e nada. É aquele cujo protagonista é o mesmo do filme Marley e Eu. Pode me ajudar? E eu passei para ela o link do YouTube e eu disse a ela: eu achei o filme diferente dos filmes de ficção bem feitos. Sabe aquele filme bem elaborado de Hollywood? Pois. Esse Bliss, ele parecia algo bem mais simples, mas olha bem as mensagens. Daí você vê que é a verdade. A gente só aceita o que já nos mostraram com glamour, né? Mas quando acostumamos com uma tecnologia, como no filme, ela tinha inventado esse mundo, uma pessoa assim que a gente não daria como a pessoa que inventou o jogo, aquela realidade, era ela, né? E a coisa fica bem normal na história. Uma pessoa comum, né? Não tão comum, porque era uma cientista, mas era uma mulher assim que não tinha aquela coisa dos personagens que eles dizem assim que inventou, que criou, que tinha aquela inteligência maravilhosa, né? Não parecia tudo isso. E eu continuei, como eu, por ser simples e humana, já rejeitaram a mim como mensageira. Tem que ser os falsos do sistema. Tenho certeza que você vai pegar tudo bem. Pelo menos o que estou me referindo, sem falar nada, porque amo quando você comenta. E um sorriso abre no meu rosto, porque você é ótima nisso. Ela sempre pega bastante dicas e pistas. Tudo que estiver escondido, ela vai pegando. E ontem ela respondeu: Oi, antes de te passar o que observei com o filme, quero te contar que aqui na praia, na parte classe média alta, tá cheio de imigrantes russos. Acho que foi ano passado que eu comentei que eu queria saber o que estava acontecendo no Brasil, que eu ouvi falar que Santa Catarina, né, estava sendo recheada pelos russos, mas depois a gente conversa de novo sobre isso. Agora vamos prestar atenção às anotações e observações que ela pegou do filme. E ela disse: Bem, vamos lá. Quando assisti Em Busca da Felicidade, logo me veio em mente duas séries, Manifest e The Good Place, primeira temporada. Nessa última, a protagonista descobre em todas as tentativas do arquiteto que o lugar bom, na verdade, é o lugar ruim. Muito parecido com esse, né? Só descobrindo isso é que poderia ir para o lugar bom de verdade, que também não era perfeito, pois acabavam saindo um a um de lá. Na série Manifest, eles também foram para um lugar que não era bom e que causou muito sofrimento do protagonista, sequestro da filha, morte da mulher, etc. O filho chegou a passar pelo mundo perfeito, mas volta, tinha cunho religioso. Quando todos voltam para o tempo certo, entre aspas,
ou para sua vida de antes, ela também não é perfeita, pois o filho ainda tem câncer. No filme Em Busca da Felicidade, também acontece isso. O lugar no qual o protagonista acordou, entre aspas, embora parecesse, não era perfeito. Havia disputas entre os cientistas e, como o próprio personagem observou, abre aspas, como pode, no mundo tão perfeito, a água da piscina ser tão gelada, fecha aspas. Quando o filme acabou, senti muita tristeza, pois ele escolheu ficar num mundo ruim por amor à filha, mesmo ela não sendo real. Era real para ele. Quantos de nós deixamos de partir, entre aspas, né, por conta do amor pelos filhos? O sistema sempre vai tentar nos fazer acreditar que esse mundo é lindo e nos transferindo para outros mundos vai fazer o mesmo. Qualquer outro lugar que seja feito nos cenários aqui do sistema, né? Desde que ele disser que você está indo para outra galáxia, outro planeta, é dele, é das histórias dele. Tudo vai ser a mesma coisa. E ela continuou: a água vai estar sempre gelada para nós. Precisamos nos libertar de todos eles. Exatamente. Viram só como ela é boa? E eu respondi: eu vi isso ano passado, que os russos foram para Santa Catarina e chegaram aí várias russas para dar à luz. Mas é bom que você confirmou. Eu achei isso bem estranho. Vou até comentar de novo no Facebook. Será que as pessoas aí se questionaram? Será que está na hora de dar uma pincelada de gente mais branca aí no Brasil? Ou é porque o país está nas mãos dos comunistas, né? Então fica mais fácil para eles também irem para o Brasil. É um porto seguro, né? E pelas historinhas do sistema, é melhor ter um passaporte brasileiro do que um russo, já que tem aqueles problemas na historinha do sistema, né, com os Estados Unidos. É claro que deve ter outra coisa por trás disso tudo, ou muitas outras, porque no sistema não é só um motivo, são vários que se conectam. E respondendo aquela parte que ela começou a falar, logo me veio à mente duas séries, Manifesto e Good Place, né? Eu respondi: exatamente, eles promoveram descaradamente aquela coisa de manter na cabeça das pessoas que um mundo onde só haja amor e paz, e tudo bem, né? Tudo ok, é utopia, não funciona. Na Matrix e em outros filmes, eles colocaram que já tentaram várias vezes e que essa nossa humanidade não é a primeira, porque eles tentaram outras. E nesse filme, a Matrix, eles disseram que também não deu certo quando colocaram os humanos a viver com tudo de bom, só coisas boas e tal. Claro que não dá certo, nunca vai dar certo se o sistema ficar por trás, nos dando a necessidade de sentir o ruim, ou aventura, ação, e manter o mundo dele de sexo, desejos e prazeres nas cabeças das pessoas. Daí todos continuam na mesma. O novo mundo sem o mal tem que ser sem as sementes e as estruturas, assuntos, personagens, livros, sem nada mais do sistema, senão não funciona. Se tiver qualquer coisa do sistema, ele volta, ele cresce todo de novo, de outra forma, de outra maneira, mas é ele mesmo. Eu disse: eu adorei a série Manifest, o que lembra a Lost. Só que em Manifest o avião volta e em Lost o avião vai e não volta. Mas acho que comentei contigo. Ou será que foi com o Nola na época? Vou ver se acho os papos. Mas eu montei vídeos, eu não sei se liberei todos os vídeos sobre Lost, mas foi muito bom aquela série. E eu continuei. E foi assim também, só mesmo percebendo como eles vão enfiando o que querem sem dar muito a perceber. Muitas pessoas assistem esta parte que ela citou, né? De ir para outra realidade, sentir o mal para dar valor ao bem, pois elas mesmas foram acostumadas a acessar até jogos violentos para poder passar o tempo na realidade, né, virtual, saindo da realidade chata e cansativa, né, a nossa, né, muitos consideram que é demais, é aborrecida demais. Algumas pessoas preferem drogas, mas mesmo assim, alguns filmes, como Os Substitutos, com Bruce Willis, eles mostraram que o mundo real estava um caos, porque as pessoas só ficaram na realidade virtual. Para mim, isso denota que nenhum desses mundos nascidos desse sistema são bons. Continuando,
tinha sim cunho religioso. Quase todos os filmes deles, até de ficção científica ou fantasia, há essa coisa de conexão com passagens da Bíblia ou de algum outro livro de religiões, filosofia, seita e esse mundo de assuntos e personagens do sistema. Pois ele tem que promover esse mundo, né, de assuntos dele, repetindo uma parte do que ela escreveu. O lugar no qual o protagonista voltou, entre aspas, acordou, embora parecesse, não era perfeito. Havia disputas entre os cientistas e, como o próprio personagem observou, como pode um mundo tão perfeito, a água da piscina ser tão gelada? E eu disse, olha, essa daí foi uma esfregada debaixo dos nossos narizes, que aqui nesse mundo, com eles, nunca vai ser nada perfeito. Vamos ser tratados sempre assim, com doses de bom, pequenas doses, e as que nos dão sofrimento ou causam faltas são maiores. Sempre vai estar faltando alguma coisa também, de um jeito ou de outro, sempre vai nos faltar alguma coisa. Respondendo a ela quando disse que o filme acabou e ela sentiu muita tristeza por causa da filha e tal. E eu disse, era real para ele. Isso é porque, para a mente, mesmo que seja ilusão, se ela sentir, é verdade. E ele era mais emocional do que a cientista, né? Se vocês assistirem o filme, vocês vão perceber. Mas veja que antes, quando ele estava no mundo real, que eles conseguiram voltar, ele disse a ela para não voltar de novo para a realidade falsa e que ele queria ficar no mundo real com ela. Mas quando voltou para o mundo falso, ele então ficou. O negócio é nunca ir para o mundo ruim, não é? Pois pode ser aprisionado, pode ser fisgado no mundo da ilusão. Pelo menos ficou assim, mais ou menos. Se você voltar, você entrou, você vai ser fisgado. E continuando, e também aí está a manipulação de dizer que o mundo aqui é o melhor. O bem e o mal se equilibram. E assim eles continuam promovendo essa mentira de que esse mundo, né, com o bem e o mal, é um mundo bom, é o melhor, é o mais aceitável para a humanidade, porque a própria humanidade quer isso. Muitas pessoas ainda caem nessa de que não pode haver um mundo de amor e sem essa confusão e mistura de tudo aqui, porque esse mundo aqui é uma mistura se misturando o tempo todo. E as pessoas não conseguem porque elas foram convencidas, né, de que isso é verdade. E sem esquecermos que se ficarmos num mundo de amor e paz, pelo menos avançado o suficiente para parecer melhor do que o que estamos, se vem desse sistema com todas as suas bases e estruturas, nós estamos apenas sendo enganados que estamos num mundo de amor e paz. A raiz, a essência maligna do sistema estará nele, em tudo que ele criar, por mais belo que seja, por melhor que seja, sempre vai ter aquela coisa de injustiça, de maldade, crueldade, de fisgamento de mente, de roubo de poderes, e tanto mais que eu já conversei com vocês em todos esses meus vídeos. E aqui a parte que ela disse, quantos de nós deixamos de partir, entre aspas, por conta de amor pelos filhos? Eu disse, sim, até parece, né? Aqui alguns pais abandonam os filhos. Se eles soubessem que a filha não era real, não iriam. Daí fica aquela coisa, a mente pode perceber que essa filha é real e desejar ficar. Mas então, se ele aceitou, olha, eu vou ficar aqui, e o que aconteceria com o corpo dele no mundo real? Vai apodrecer naquela máquina? Ou vai ter alguém de confiança para cuidar desse corpo e muito dinheiro para manter tudo isso, a máquina, a pessoa, né? Para mim não faz sentido isso. Ele está lá e decidir ficar e o corpo está na outra realidade, tudo bem. A menos que ele possa ser desligado no corpo original, real, morrer e continuar vivo no mundo da falsidade. Mas não ficou bem explicado isso. Ou colocassem a mente dele num computador. Mesmo assim, ele teria que pagar a manutenção, né, dessa mente dele dentro de um computador que com certeza pertence a uma firma. Continuando, e há ainda aqueles nossos humanos reais que não abandonariam os filhos. Mas se lembrarem que não são reais, é como se estivesse dentro de um filme de Hollywood. Eles não ficariam. E ainda tem aquela questão do corpo, né? Que ficaria na máquina. Então, os pais
não abandonaria um filho na realidade verdadeira deles, mas diante de uma que ele soubesse que aquela filha que eles estavam percebendo como filha original, mas não é real, ficaria como num filme. Ó, eu estou dentro desse filme, eu estou vivendo essa ilusão como verdade, mas eu tenho consciência de que não é, então eu vou voltar. Porque se ele ficasse, também ainda fica a pergunta, e o corpo deles, né? Lá na máquina. Na parte que ela disse, o sistema sempre vai tentar nos fazer acreditar que esse mundo é lindo e nos transferindo para outros mundos, vai fazer o mesmo. A água vai estar sempre gelada para nós. Precisamos nos libertar de todos eles. Eu disse, perfeito, é exatamente isso. Eu gostaria muito que todos tivessem essa visão já clara e nítida, que daqui nesse mundo, né, essa mente perceba que é sempre o mesmo, por essência e falsidade, mentiras, enganações, ilusões, dor, sofrimento, faltas, injustiças. E eu disse a ela, ontem eu estava conversando sobre isso com o Nola. Se ele nos der um mundo onde não haverá mais certas coisas injustas que há aqui, por exemplo, não vamos mais trabalhar, porque é isso que os nossos estão pleiteando há muito tempo. Chega de escravidão física. Pode ser que vai haver sim, que não iremos mais trabalhar dessa maneira, mas ele vai dar um jeito de nos desgastar de outra forma. Se não nos roubar mais a energia pelo físico, poderá nos desgastar o mental. Se não houver roubo de coisas, nossa, eles vão fazer que seja roubo da mente. Por isso, se alguém não vai te roubar um sapato, eles vão fazer que seja o roubo da mente, dos pensamentos, dos sonhos, que, aliás, esses dois já existem. Mas nesse caso desses dois últimos que eles roubam, são eles que fazem. Então nós não sabemos, nós não conseguimos fazer, nós não temos nem ideia, não é? Agora imagina quando eles deixarem que aparelhos façam isso aqui onde pisamos. Eu já expliquei a vocês que o sistema nos rouba em tudo. E esse tipo de roubo, uma pessoa comum não consegue fazer. Tirar suas ideias, seus pensamentos, roubar sua memória, certo? Mas imagina quando ele der possibilidade às pessoas, nos cenários que pisamos, poder ter um aparelho que possa fazer isso. Quando é o sistema fazendo, a gente considera uma parte mágica, o poder do invisível, dos deuses, né? E ele deu a nós uma parte mágica na tecnologia para justificar todos os poderes que ele quiser que aconteça entre a gente. As pessoas aceitam piamente que o resultado de tudo que acontece desse aparelho é como eles nos ensinam, é como eles dizem, é a magia da tecnologia. Mas todos acreditam que esses poderes, os acontecimentos vêm realmente dos aparelhos, porque o aparelho ou os aparelhos são orgânicos, são físicos. Mas eles dão um aparelho para a gente, diz que é assim que funciona, e a gente testa e utiliza e funciona. Essa é a parte mágica da tecnologia. Eles fazem acontecer, mas a gente pensa que é através do que a gente utiliza aqui. Então, por enquanto, roubar os pensamentos, os sonhos, tal, somente eles fazem. Mas um dia eles podem deixar com que a gente faça aqui, com algum aparelho, alguma tecnologia. Vai virar uma bagunça total, não vai? E se pararem de nos roubarem roupas, sapatos, carros, vai haver quadrilhas e firmas especializadas em roubar vozes, aparência. Eles sempre vão dar uma novidade maligna. Aqui, no mundo sistema, nunca haverá amor puro. Até essa coisa deles colocarem nos filmes, né, dizendo que no sistema já houve a humanidade só em paz e amor, é mentira desse sistema. Quando aconteceu isso, nós não tínhamos o sistema, nós estávamos entrando e saindo daqui por nós mesmos. Quando fomos aprisionados, nunca mais houve essa humanidade e nunca mais nós somos felizes realmente aqui dentro. É somente o mundo do esquecimento, né? Viver na ignorância, viver no esquecimento e sofrimento. Alguns podem defender o sistema dizendo que tem tanta coisa linda. Não, que cabeça, né? Que mentalidade infantil, é tudo em dose mínima. Se pegarmos uma balança, se pesar o que a gente passa de ruim e de bom, vai ver que a balança pende demais para o lado das coisas ruins, para o chão. A parte boa, ela levanta tanto porque é muito leve, é pouca coisa.
Perceberam como aquela pessoa que está realmente, seriamente envolvida com a mensagem, ela segue aquilo que eu peço e recomendo? No caso dos filmes e séries, ela assiste e ela faz as anotações. A mente dela já tem a capacidade de pegar as dicas e as pistas. Do mesmo jeito, eu tive outras seguidoras e seguidores que faziam em detectar os falsos do sistema. Quer dizer, e para eles foi bastante fácil, porque só tem 2% de humano verdadeiro aí dentro do YouTube e em toda a internet. E eu tô chutando alto, talvez seja bem menos. E o restante é feito com o povo do sistema. São eles que preenchem todo o espaço do mundo virtual e do mundo presencial. Eu realmente apreciei todas as anotações dela, toda a matutação que ela também faz. Eu fico por aqui. Eu vejo vocês no próximo. Assistam o filme e matutem. Yet de Bahai.